Era madrugada quando Abraão acordou. O vento frio cortava o silêncio da noite e o som da respiração do velho patriarca se misturava ao estalar da lenha que ele preparava. Naquela manhã, ele não estava se levantando apenas para mais um dia de trabalho. Ele se levantava para a prova mais dolorosa da sua vida. A voz de Deus havia ecoado em sua alma. Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o a mim em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Tente imaginar o peso esmagador dessas palavras. Isaque não era apenas um filho, ele era o filho da promessa. O menino que nasceu quando tudo parecia impossível, a alegria que fez Sara rir de felicidade. E agora, o próprio Deus que o prometeu, o pedia de volta. Como entender um pedido desses? Como conciliar o amor de Deus com uma ordem tão devastadora? Mesmo sem entender, mesmo com o coração em pedaços, Abraão obedeceu. Ele não questionou, não negociou. Ele confiou. Ao amanhecer, ele selou seu jumento, chamou Isaque e 2 de seus servos e partiu. Eles caminharam por 3 dias. 3 longos dias. Imagine o que se passava na mente e no coração de Abraão. Cada passo era uma batalha interna. A paisagem árida e silenciosa ao redor era um espelho do deserto que se formava dentro dele. Cada olhar que ele trocava com seu filho, que caminhava inocentemente ao seu lado, era como uma nova ferida se abrindo em sua alma. A cada hora que passava, o monte ficava mais perto e o sacrifício mais real. Mas em meio a essa agonia, uma fé sobrenatural o sustentava. Quando finalmente avistaram o monte ao longe, Abraão se virou para os servos e disse algo surpreendente, uma declaração de fé em meio à dor. Ele disse: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e depois voltaremos para vocês. Preste atenção nisso, ele disse voltaremos, no plural. Mesmo sabendo o que Deus havia pedido, a fé de Abraão já enxergava a restauração. Ele cria que, de alguma forma, Deus faria um milagre. Então Abraão colocou a lenha para o sacrifício sobre os ombros de Isaque. O jovem, forte e obediente, carregou o instrumento de sua própria morte sem saber. Abraão, por sua vez, carregava o fogo e o cutelo. O peso em suas mãos não era nada comparado ao peso em seu coração. Enquanto subiam o monte lado a lado, o silêncio foi quebrado pela voz inocente de Isaque. Meu pai? Ele perguntou. E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. E o menino continuou: aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta deve ter atravessado o coração de Abraão como uma lâmina. Como responder ao seu filho? Como explicar o inexplicável? Com a voz embargada pela emoção, mas com os olhos fixos na promessa, Abraão respondeu com uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ele não sabia como, não sabia quando, mas ele sabia em quem estava confiando. Eles continuaram a subida em silêncio. Chegaram ao topo do Monte Moriá, o lugar que Deus havia indicado. Com as mãos trêmulas, Abraão começou a construir o altar. Cada pedra que ele empilhava era um ato de obediência. Depois, arrumou a lenha sobre as pedras com cuidado, como se preparasse um cenário sagrado para o ato mais difícil de sua vida. Então, ele olhou para Isaque, para o rosto do filho amado. Com lágrimas escorrendo por sua face, ele amarrou as mãos e os pés do jovem. E Isaque, vendo a dor nos olhos do pai, não resistiu. Ele não lutou. Ele confiou no seu pai, assim como seu pai estava confiando em Deus. Abraão deitou seu único filho sobre a lenha no altar. O momento final havia chegado. O ar ficou rarefeito. O céu parecia prender a respiração. Abraão levantou o cutelo. A lâmina brilhou sob o sol da manhã. Seu braço estava erguido, seu coração partido, mas sua decisão era firme. Ele iria obedecer. Ele iria entregar tudo.
Mas então, no exato instante antes do golpe final, uma voz poderosa ecoou dos céus, rasgando o silêncio. Abraão! Abraão! Ofegante, com o corpo inteiro tremendo, ele respondeu: Eis-me aqui. E o anjo do Senhor continuou: Não estendas a tua mão sobre o menino e não lhe faças mal algum, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Naquele momento, toda a força de Abraão se foi. Ele caiu de joelhos, chorando, liberando toda a angústia daqueles 3 dias. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de um amor profundo por um Deus que prova, mas que também provê. Quando ele finalmente levantou os olhos, ainda marejados, ele viu. Ali perto, preso pelos chifres em um arbusto, estava um cordeiro. O cordeiro que ele havia profetizado, o cordeiro que Deus havia providenciado desde o início. Abraão soltou Isaque, o abraçou como nunca antes, e então pegou aquele cordeiro e o ofereceu no altar, no lugar de seu filho. E ele chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. Essa história, que nos deixa sem fôlego, não é sobre perda. Não é sobre um Deus cruel que brinca com nossos sentimentos. É sobre confiança inabalável. É sobre a natureza da verdadeira fé. Às vezes, Deus vai te levar ao seu limite. Ele vai te pedir para colocar no altar aquilo que você mais ama, aquilo que você acha que não pode viver sem. Não para te ferir, mas para te revelar o lugar que Ele ocupa no seu coração. É no momento da entrega total, quando você abre mão do controle, que o céu se abre para você. É exatamente no ponto em que você pensa que é o fim, que tudo está perdido, que Deus mostra que o cordeiro já estava preparado o tempo todo. Ele só estava esperando o seu ato de fé. Fé não é ausência de dor. Fé é caminhar com o coração partido, mas com os olhos voltados para o alto, confiando que aquele que pediu é fiel para prover. Talvez você esteja hoje subindo o seu próprio Monte Moriá, carregando um peso, enfrentando uma prova que parece insuportável. Quero te dizer uma coisa: continue subindo, continue obedecendo, continue confiando. O seu Deus é o mesmo Deus de Abraão, e Ele proverá. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém aqui nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus vai prover na vida dela também. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas reflexões. Muito obrigado por assistir e que a sua fé seja fortalecida hoje. Até a próxima.